Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Três Cara especial de Halloween. E hoje, como nós fazemos as coisas tudo de trás para diante, nós vamos falar do bagulho que começou a porra toda, hein? Porque eu tenho para mim que Bebê de Rosemary é o primeiro filme de terror sério. Eu não me lembro de um filme de terror, Ele é o primeiro. Foi a sim, partir nesse nível de dele. seriedade, Ele, de ele deu o camada. start para filme de demônio, pelo menos, né? É, Exato. porque Não, ele deu antes start você. para esse tipo de filme de demônio, mas filmes de terror considerados filmes sérios, filmes premiáveis. Depois Exato, dele é que veio Exorcista, veio Profecia. exato. Aliás, para mim, é a trilogia dos anos 60 a 70 que trata de coisas do demônio que estava em voga, talvez, na época, né? É Bebê de Rosemary, O Exorcista. Falamos de Bebê de Rosemary hoje, Exorcista já temos, falta a Profecia, que eu acho que, inclusive, faz sentido falar da trilogia, né? Porque são É três, isso aí. três. Esse aí podemos marcar, não adianta falar de um só. Dá Mas para é falar. isso aí, sem mais delongas, hoje o papo tem muitas camadas, é um papo bacana, então nós vamos aqui eu vou me apresentar, eu sou o Rodrigo Teixeira, falando aqui de São Paulo. Eu sou o Jefferson Sarmento, falando de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Que é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo, numa noite quente e abafada. É isso aí. Bebê de Rosemary, vamos saber que aconteceu com a Rosemary, coitada. Esse neném dela, que deu tanto trabalho, tadinha dela. Vamos Rapaz, ver? não É. pergunta não, sabe por quê? Na Hum. verdade, existe um filme que é a continuação de Bebê de Rosemary e, cara, não entra nessa, não. É mesmo? Existe. Inclusive, o Ira Levin, ele escreveu uma continuação 30 anos depois, quase 30 anos depois, mas existe um filme, acho que 2 ou 3 anos depois de Bebê de Rosemary, que é a continuação do filme para televisão. Sim. Jesus. É o bebê no jardim de infância. Não, é o que aconteceu com o Bebê de Rosemary. Mas Nossa. não, cara, não procura. Não é? Podia falar Você assim, deu a dica. Fica a dica. Fica a dica. podia chamar a criança de Rosemary, o adolescente de Rosemary. Rosemary. Até porque existe uma passagem de tempo nesse nível. Esse segundo filme é dividido em 3 fases diferentes. Eu lembro que a primeira fase não é sobre isso que a gente vai falar Mas hoje. espera aí, o bebê de Rosemary, a continuação, não é a profecia? Não, Poderia ser. poderia. Interrogação. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas o No pai do caso, bebê a da Profecia Rosemary. 2, mas vamos tudo bem. Mas o pai do bebê da Rosemary não é o que aparece no Exorcista? Interrogação. Faz o zoom. E vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mas o pai do bebê da Rosemary não é o que aparece nesses templos aí dessas igrejas pentecostais? Eu- Interrogação. Vamos Vamos para para a a vinheta, vinheta. pelo amor de Deus. Muito bem, Pera, senhoras não e liga não. senhores. Não liga não que eu vou abrir a cerveja aqui. Peraí. Não liga, não. Não liga, não. Tá ligado desde o começo. Tá ligado Não, é já? que eu não quero, viu, Jefferson? Eu não quero dar gatilho pro Rodrigo, porque agora ele está abstêmio de cerveja aí, tem Tô 3 semanas sem toda uma cerveja. dieta fitness. O cara agora é geração saúde e o caralho a Então, tá quatro, melhor mano. do que o Rodrigo, cara. Aí, ó. Viu? Já O foram cara é bom. geração saúde. Isso aqui é pra ornar com a minha camisa, ó. Viu? Geração Ornar. saúde. Eu não Tá vou foda, cortar mano. isso. Tá foda. Eu não vou cortar isso, eu vou deixar. E voltando, senhoras e senhores, é, falando aqui, voltamos a falar de Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary, filme de 68, foi gravado em 66, se passa em 66, deve ter um motivo, né? Ano 66. Então, E a criança nasce em 66. Deve qual ser mês? Qual junho. mês? Aliás, o Bebê de Rosemary estreou no mês de junho, estreou no dia 12 de junho de 1968, e E é um filme bom pra ir ver com o namorado mesmo. É isso aí. é isso. E olha, é um sucesso.
Bebê de Rosemary custou 3 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 30. Inclusive, eu estava vendo o Tarantino dizendo que ele arrecadou 30 milhões numa época que filmes não arrecadavam 30 milhões. Quando Sim. um filme arrecadava 8 milhões de dólares, 10, 12 milhões de dólares, assim, você tinha, por exemplo, a Noviça Rebelde, que faturava 60 milhões de dólares, porque ficava 3 anos em cartaz. E aí uma geração inteira de pessoas ia ver, e aí faturava 60 milhões. E o Bebê de Rosemary faturou 30 milhões numa produção que é modesta, não é uma produção cara. E o Roman Polanski era, quando ele soltou este filme, o cineasta mais famoso do mundo. Sim. Ele era muito famoso, já tinha feito, acho que, Dança dos Vampiros? a Dança dos Vampiros. Das Vampiros, que é delicioso de assistir. É Não uma precisa delícia assistir de filme. filme, Podia inclusive. até falar sobre ele Quero depois. rever, quero rever. Mas ele teve reveses que, quem sabe, são decorrentes da maldição do Bebê de Rosemary, que a gente vai falar depois. A maldição vem depois. Primeiro vamos falar sobre o filme. E ele conta a história de um casal que muda para um novo apartamento e é cercada por vizinhos bem estranhos, Não, mas numa área, vamos dizer assim, nobre da Nobilíssimo. nobre, cidade. Isso. e começa a se ver envolvido com vizinhos muito estranhos, vizinhos muito abelhudos, vamos dizer assim, e ela começa a entrar numa paranoia de que estão fazendo alguma coisa contra ela e contra o bebê dela. Vamos lá. Acho que a sinopse é meio que essa, né? Eu estava assistindo e eu estava pensando o seguinte: este é um terror muito sui generis. Não é um terror de criatura, não é um terror de fantasma, não é um terror de matança. Ele não se encaixa em nada que você possa imaginar. E ele é dirigido, e eu vi o próprio Polanski dizendo isso, até o fim ele é dirigido de uma maneira que não tem sobrenatural nenhum no filme. Ele é um terror de paranoia. Até os últimos minutos do filme. Aliás, senhoras e senhores, para variar, Sim, essa é uma crítica com spoiler. spoiler. Como sempre, o filme tem Mas você não mais de acha que 50 anos, já era para você ter visto. na cena da concepção, tirando o Pode ser um fato que sonho. se. Até o final do filme, pode ser paranoia dela. Ela pode ter sonhado Pode. com tudo aquilo. Inclusive porque no meio da parada ela tem uma viagem com o Papa. Sim, sim, tem uma lance dessa. Exatamente. Tem a questão do barco e tal. Mas vamos entender uma coisa: a ascensão da carreira começa a ser meteórica do marido canastrão dela, porque ele é canastra nos dois sentidos, né? Ele é canastra como marido e canastra como ator. Você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Assim, Sim. começa a dar tudo muito certo para um cara que era todo fodido, entendeu? Então, assim, as coisas começam a acontecer para ele, quanto que para ela está tendo essa questão de alucinação. É porque Seria ela, uma na verdade, coincidência? ela é uma moeda de troca. Ela não está no rolo. Ela entra de gaiata. Ela entra porque precisa de uma barriga. Quem está Sim, não, fazendo mas, a não, troca é mas, ele, ele. não, mas ele tem um benefício. Ele tem um Porque benefício. ele é que está fazendo a troca. Ela está entrando O mais Sim, sim, não, ela interessante é inocente e útil. Ela é inocente e útil. na verdade, o que eu acho interessante é até a última cena, né? eu fico até pensando se este filme ele poderia ser dirigido hoje. Que a personagem Daquela forma, não. Eu a acho que não. personagem da Mia Farrow, ela tem uma inocência. Primeiro que ela está Isso. quase todo o filme inteiro. Ela carrega o filme nas costas. E Uhum. ela tem uma inocência quase infantil, que é difícil de sustentar hoje em dia, ainda mais para uma mulher morando em Nova York. Ela acredita em tudo que o marido faz. Sim, sim. Inclusive, ela tem uma desfeminização ao longo do filme. À medida que ela começa muito bonitinha, muito gatinha, uma típica gatinha dos anos 60 mesmo, né? O cabelinho e Um tudo, broto. vai Ela começa um broto, né? isso, um broto. É, e ela vai se Bora. desfeminizando, ao mesmo tempo que ela vai vendo todos os personagens do filme. Neste ponto, ele é um filme precursor, assim, eu diria, porque todos os personagens são homens que se aproveitam dela. O Tá. marido, o marido da velha, o médico, o outro médico, é tudo realmente uma bela descrição do que é um patriarcado. As pessoas, né, tem um mansplaining ali do filme inteiro.
O médico fala com ela, não fica lendo aí não, viu, meu? Hoje diria, não fica entrando na internet, mas diria, Isso. você não fica tentando se informar aí não, viu? Você fica quietinha aí, toma o que eu mandei. Não. Toma esse grupo aqui do WhatsApp. Isso. Toma aí o que eu mandei e fica quietinha, tá bom, minha filha? E aí, e isso todos, o marido dela também. O marido dela é único quando ela aparece de cabelo curto. Ele é grossíssimo com ela. O marido Sim, dela, teoricamente, o marido dela a estupra. Quando ela passa mal, tem a alucinação ou acontece de verdade o encontro carnal com o cramunhão, ela acorda toda arranhada e ele fala: Ah, eu não quis perder a oportunidade aí. exatamente. É um Eu não estupro. quis perder a Não, oportunidade veja aí. bem, é um estupro em qualquer um dos dois sentidos. Sim, qualquer dos dois sentidos, exatamente. Exatamente. Né? Então, ele é quase um filme feminista, realmente, para a época. Hoje em dia, eu não sei como ele seria refeito, mas esse crime, Não seria feito. acho que talvez não seria. Acho que não seria feito. Eu acho que ia cair de pau a igreja, a rede social, e ia ter tanta confusão que talvez não seria, o filme seria cancelado antes de nascer, entendeu? Antes de ser produzido, entendeu? Se, não sei, É. E vazasse assim, roteiro, alguma coisa parecida. ela. Cara, a Mia Farrow, ela se estrepou em vários sentidos nesse filme. A atuação dela é muito boa, Muito boa. mas, assim, ela foi escalada no lugar de algumas outras atrizes e ela era casada com o O Frank Sinatra. Sinatra. Isso. O Sinatra meteu o pé na bunda dela porque ela foi fazer o filme e ela foi Não, fazer o parece que filme. demorou demais, né? Parece que a filmagem demorou demais e ele queria Não, ela em outro eles filme. já estavam ruim, o casamento já estava uma merda, e ele falou, não vai, porque se você for, vai de uma vez. E foi mesmo, E ela foi. ele foi até a produção para poder levar o divórcio para ela assinar. É disso que ela E, assinou no set, né? e o foda é que, assim, ela ficou bambeada de faço, não faço, e o produtor falou para ela assim, não, faz, filha, porque você vai ganhar um Oscar com esse filme. Nem indicada ela foi. Porra, e assim, é um papel maneiríssimo, cara. É um É. papel difícil pra caramba e ela tá bem pra caramba no papel. Muito bem. Apesar daquelas batas que ela veste, que parece da Olivia Palito, mas é a caracterização do personagem, como o Rodrigo falou, ela sai de uma posição de, de As uma mulher que está infantilidade. morando numa cidade, num centro urbano, e de repente ela vai virando aquela enclausurada, feia, esquisita, doente, vestida só com roupas estranhíssimas. Que E ela ela tem uma gravidez que, em vez de ela engordar, ela emagrece, né? Então, você Ela imagina, emagrece. ela já não é gorda, né? Ela é magrinha e ela tende na história, ela perde peso, né? Em vez de ganhar, né? Então, você imagina a situação. Mas eu queria começar do começo mesmo. Eu acho que aquele traveling, né? Aquela pan que vai vindo, um traveling, até chegar no prédio com aquela musiquinha, que é uma música de niná, uma cantiga de E é infantil, ela que ela já, canta. ela canta, né? Uhum. Vai te dando um incômodo, uma coisa assim que Vai. você vai escutando e aquilo vai ficando meio que vai te incomodando de alguma maneira até chegar no prédio, que Uhum. ele é como se fosse algo que destoa da paisagem, né? Uhum. Parece um castelo, parece uma coisa, ele é escuro, né? Pela fotografia, ele fica escuro ali daquele jeito, sinistro, assim. Então, eu acho que ali já começa, é assim, ó, é aqui que vai acontecer, como se o capiroto escolheu aquele lugar para né, a coisa acontecer, né? O start do negócio. E aquele casal chega e você percebe que está todo mundo já meio que engatilhado para eles, né? Eu acho que o marido não sabia de nada. Para mim é Não, ele isso, não sabia. ele Tanto que assim, estava no ali. livro, Ele, o livro é, não ele é começa ali. canastra. O Ele é livro não canastra além de começa tudo. nessa cena. O livro começa uma cena antes. Eles estão no apartamento dele, que é um apartamento pequenininho que ele mora Ah, precisamos com mudar, ela. né? Precisamos Isso. mudar. Tá. Eles precisam mudar, eles assinam um contrato. Essa parte deles assinarem outro contrato, até eles citam ali. Eles assinam um pré-contrato de outro apartamento num Ah, prédio tem isso. moderno e tal, que ela tinha dito que gostou, mas ela queria morar naquele prédio, porque aquele prédio dava status e tal. E aí, quando surge a vaga, acho que a imobiliária liga para É o eles corretor, né? O e corretor. ele fala assim, ó, não dá, porque assim, a gente assinou com outro lá, não sei o que e tal. E ela fala, pô, mas é o prédio tal, vamos lá ver. Eu falei, cara, mas não vai dar pra gente assinar, a gente assinou com outro. Ele vai tentando falar para ela que não dá.
E ela que Então, convence exatamente, ele a ele fazer a tem uma visita. relutância. Ele tem uma relutância. Você vê quando eles saem Ele não sabe de nada, porém, ele é que entra no jogo. Sim, Não, Ele exatamente, eu vou diz a chegar lá. ela. Não, eu vou chegar lá. Ele não sabe de nada. Eles visitam o apartamento decorado, né? Que a pessoa tinha morrido, é o que é dito. uhum, Há aquela porta do closet, que na verdade ela é uma porta que abre para o outro apartamento, ela é uma aham. passagem, né? Porque era, na verdade, um apartamento só ali. Isso. É ali que é plantada a ervazinha lá também, do capiroto, aquele bagulho fedorento lá que ela usa no colarzinho. E aí ele sai e ela fica pesando na dele. Pô, gostei, gostei. E o cara não quer, mais ou menos ele não quer, mas aí depois acontece. E depois, já dando pulo, então eles vão lá fazer a boa visita. Eu quero passar pela empregada, mas só para fazer o link agora. Eles vão lá e naquela hora que tem o jantar, ele também vai relutante. Ele vai relutante. Mas quando as mulheres, aquela história, as mulheres vão lavar a louça e os homens vão lá tomar bourbon, Uhum. fica a cena na cozinha e está acontecendo alguma coisa na sala. E uma fumaça, que eles estão fumando lá, um charuto, não sei o quê. E quando ela entra na sala, os caras meio que travam, né? Chegou o assunto, sabe? Chegou o assunto. Sim. Uhum. E ali é que o cara acho que faz a cabeça do cara. É isso? Vocês compram Na essa verdade, ideia? ao longo do tempo, tá? O filme ele tem, porra, no mínimo ali 9 meses, mais de 9 meses, na verdade. Não, não, mas ali é a hora A que, como diz o atuação é a hora Rodrigo, que começa, isso, mas que a ela é, não, adaptação mas dele que ela é leva um tempo. rifada. Porque o Uhum. job é passado, ó, você topa. Por isso que eu quero voltar. Então, deixa eu voltar aqui, aí vocês esticam esses dois assuntos. A empregada faz tudo, ajudante, ela encontra na lavanderia, né? A menina fala que ela era da rua, sei lá, uma drogada, alguma coisa que foi acolhida. Ela seria a primeira a ser fecundada? Eu entendo assim. Sim. Entendo Sim, assim. sim. Mas por que ela é descartada? Ela se joga do prédio, ela é jogada, os velhos estavam na rua. O que, Ela que se vocês joga. acham que aconteceu Ela ali? se joga. Ela se joga. Eu acho que ela não, ela Então, mas ela se percebeu a joga merda. quando ela entende o job ou ela foi fecundada e ela se joga? Eu acho que Não, ela acho que ela começou a perceber entendeu. que o que estava acontecendo e se joga. Eu acho que Então ela não ela, chegou ela, a ser ela não aguenta. fecundada, porque se ela tivesse sido fecundada, os velhos não estariam tão tranquilos. Avontes. Eles iam estar puto com a história. Eles iam estar puto. Mas a impressão que é o seguinte: quando ela morre, ela já morre de novo numa fita dada, que é como se agora a gente tem uma melhor, uma mais especial. Ela foi Sim, descartada, do meu ponto de vista. Ela foi foi. descartada. Foi Por isso que eu não descartada. sei se ela se joga. Entendeu onde eu quero Pode chegar? ser que ela tenha sido convencida a se jogar também. Tá bem. Gostei, gostei do convencido. Eu Gostei. acho que ela Me não tem. convenceu, me convenceu. Eu acho que ela, na verdade, eu acho que ela, até neste momento, eles não tinham plano B. Era Uhum. ela que era que viria a É da dar vez. luz ao Ela era da capiroto. vez. Só que ela não tinha marido. Isso. Para eles, o interessante foi cooptar o marido. Ela Ela foi não tinha marido, ela não tinha família, então essa isso. criança ia crescer meio. Agora, com um casal, vamos chamar assim, uma família tradicional, ele tem todo como pode dizer assim, um background para ir para frente a criança, Na né? verdade, ela Entende? tem o marido para controlar e tirar as urgências dela. Quando ela começa a Uhum. ficar. Porque várias vezes ela tem suspeitas, ela pega o livro, ela tenta resolver o anagrama, né? É tudo no ponto de vista dela. Ele vem e vai minando. Tudo que Isso. acontece quando ela fica grávida, ela quer ele deixa eu ir lá contar para eles. Sim, sim, Primeira porque pessoa é que o ele tem que negócio, deu contar. certo. Então, mas deu Isso. certo. E, ao mesmo tempo, você vê que ele, aquilo que eu falei, ele começa a se dar bem. Ou seja, Ele cara, é o papel, ganancioso. o maluco ficou cego no dia que ele tinha lá, e aí ele herda o papel do cara, o papel principal, Aí, que é, na nesse verdade, ponto, ali, aquilo acontece antes, tá? Aquilo antes, é para ele ver que ele, se ele continuar nessa toada, o negócio vai que vai. é isso Isso. aí. Aí é o momento que ele fala assim: Tô dentro. eu acho que o pagamento é bom. Então, Tanto é que ele ele fala com ela escolhe. no final, né? Olha, mas a gente vai ficar tão rico. Uhum. Não tem Não, problema. ele fala assim: eu vou para Paramount. É. É a Paramount e a Universal, Paramount e mais alguma. Isso, ele cita dois, exatamente. Uhum. Bom, então vocês tiveram a mesma leitura que eu. Para mim, a menina lá, a empregada, inclusive ela está com o colar já. Ela já É. está com o colar. O Sim. mesmo que depois vai para ela. Eles não se negam a falar que é o mesmo. Eles falam assim: era da fulana isso aqui. Entendeu?
Pega Sim, o é isso colar e aí. passa para ela. Mas vai, segue daí, vamos lá. Cara, é assim, eu vou dar a minha opinião sobre o filme. Para mim é um filme extremamente nervoso. Eu assisti esse filme 3 vezes na minha vida. A primeira vez lá na adolescência, porque eu tinha assistido o infeliz a infeliz da continuação, sem Mas ter você viu a assistido o continuação primeiro filme. primeiro? Você viu a Assisti continuação primeiro? sem saber que era a continuação. Ah, tá. Eu me lembro que quando eu assisti, eu me lembro dessa continuação porque ela, como eu falei, ela tem 3 partes essa continuação. É um filme para televisão. A primeira parte ela termina com a Rosemary tentando fugir com a criança. Ele ainda é uma criança de colo ainda. E aí tem uma menina que ajuda ela a tentar fugir. Eles estão na rua esperando um ônibus. O ônibus chega, ela entra. Na hora que ela entra, a Rosemary entra, a criança fica no braço da empregada. O ônibus fecha a porta e leva ela embora. E a última cena dessa primeira parte é ela batendo no vidro de trás. E essa cena, cara, porra, eu devia ter Te pegou. 13, 14 anos de idade, bicho. Essa cena eu assisti. O resto do filme é ridículo, é ruim o resto do filme, mas essa cena me deixava nervoso. E eu assisti essa cena umas 3 vezes. Porque eu lembro de que a primeira vez que eu assisti, eu entrei na sala, acho que meu pai estava assistindo, e aí eu cheguei nessa cena. E aí o filme passou de novo e meu pai me avisou. Meu pai era, porra, foda, cara. Eu com 12, 13 anos, 11 anos de idade, depois, aquele filme de terror brabo vai passar. E essa cena me incomodava muito. E aí, depois que eu assisti essa segunda vez essa continuação, que eu não sabia que era continuação, aí que eu saquei e falei: peraí, isso aí é tipo uma Tá. continuação de Bebê de Rosemary? É, uma desgraça de uma continuação caça-níquel para Ó, televisão. eu estava E aí olhando eu fui aqui, assistir Bebê de Rosemary. E, cara, é um filme que eu sempre achei muito nervoso de assistir por causa dessas insinuações de, cara, ele tá aqui, todo mundo acredita nele, todo mundo quer ele. essa continuação chama Look What Happened to Rosemary's Baby. É isso É aí. realmente do mesmo escritor, mas só não tem mais pessoas. Inclusive, a atriz que faz a Rosemary, ela é uma das atrizes que fez teste para o papel no primeiro filme e não foi aproveitada. Ah, é? Uhum. Fiquei curioso, não posso dizer que não. É assim, Gente, eu temos vou que acabar ver, assistindo mesmo de novo sendo essa ruim. porcaria, porque faz muito tempo que eu não assisto, cara. É de 76, 10 anos depois. Uhum. Agora, o que eu aqui não posso deixar de falar é que este filme tem uma maldição envolvendo ela. Para começar, o que aconteceu? Primeiro, foi que a primeira coisa, o produtor William Castle começou a receber ameaças de morte e foi internado em caráter assim, em emergencial. Quando ele chegou com falência renal, quando ele chegou no hospital, ele encontrou o produtor Christoph Komeda, que é o compositor da trilha, e era grande amigo do Roman Polanski. E ele morreu por causa de um coágulo no cérebro. Logo depois, a Sharon Tate, que era mulher do Um ano Roman depois. Polanski, foi assassinada por um culto Mas isso já, demoníaco. então, mas isso já tinha sido lançado o filme e tudo mais. Aí já é Não, Já, foi outro. um a ano depois do maldição filme. foi pegando Isso bastante. aí para O John Lennon morreu naquele prédio. morreu no prédio, em Pô, 82, exatamente. entendeu? Morreu naquele É o prédio. edifício Dakota, né? O nome do É, edifício é o edifício Dakota. Edifício da Aqui Costa. no filme ele se chama outra coisa, ele tem outro nome. é. É, Morreu ali na calçada, onde eles entram no edifício. Isso naquele hallzinho. Uhum. exatamente. Então, assim, Não, Mas semelhante aconteceu isso não é depois a com o Roman coincidência. Polanski, né? então, e o Subiu Roman a cabeça Polanski o ainda perdeu a endemoniamento. carreira, quer dizer, não perdeu a carreira, mas teve que fugir dos Estados Unidos porque pegou uma menina de 13 anos. Isso. Uhum. Hoje eu estava até acompanhando essa história, eu fui tentar ler um pouco sobre isso. Diz que a menina já tinha uma vivência sexual. Não é que ela. O negócio é pesado, uma biografia dele. Com 8 anos começou a vida dela, imagina. Ela O foi que tirar umas fotos tirar umas fotos com a irmã, foram 2 sessões e ela conheceu ele ali e tal, e foram fazer uma sessão no prédio do Jack Nixon. Ó, hum, olha o negócio. E aí ficou só os dois, não sei o Que, quê, e aí ele aliás, chegou a ser levou ela para uma cotada para o papel do. jacuzzi.
do marido da Foi Rosemary. uma coisa, foi fluindo, não foi nada forçado, foi com consentimento, mas ela Mas Mas tinha. tinha menino de 13 13 anos. anos. Exatamente. Não, Então, não estou passando pano, eu só estou explicando o ocorrido. exatamente. E aí Mas, diz Agora a que situação, né? tinha um juiz totalmente é, determinado para incriminar ele, aquela coisa toda. E aí, acho que era na última sessão, tal, ele não foi para o tribunal, ele já pega, faz as malas, foge, e essa é a história que ele não foi preso, e ele é proibido de entrar nos Estados Unidos. Se ele chegar nos Estados Unidos, ele vai ser preso. Né? Uhum. Então, ele ganha o Oscar, né? Foi no Pianista que ele ganha também o Oscar? Ou pianista. não? Então, e aí Pianista. parece que o Harrison Ford vai entregar esse Oscar para ele, É que o porque o Harrison Ford é Harrison que faz. trabalhou com ele em Frantic. Não, mas o Harrison Ford é que anuncia o Oscar, sabe? Quando vem o ator Busca para fazer. frenética. Depois, acho que um ano e pouco depois, diz que ele pega um avião e vai entregar o Oscar para o Roman Polanski na França. Imagina, uma missão para o Indiana Jones, dessa vez, devolver um artefato. Agora, que Exatamente. situação, né? O Jack Nicholson ele estava cotado para ser o marido da Rosemary. O Roman Polanski olhou para a cara dele e falou assim: não, esse cara tem cara de capeta, ele não tem cara de marido Zé Ruela. Acabou Pois é. trabalhando com o Polanski depois em É o John Chinatown. Cassavetes que faz. Se Aham. Sim, vocês gostam, o John Cassavetes ele é um diretor, aliás, um Sim, diretor muito bom. Se eu não ator e me diretor. engano, o John Cassavetes foi quem dirigiu Cat People, não é? Não, Não é Cat ele? People é do. Não, Cat People é do Paul Schrader. Paul Schrader, é Cat verdade. People 82. Bom, mas o John Cassavetes ele é um diretor renomado, um diretor muito considerado, né? E é pai do cara do The Strokes, o pai do vocalista do The Strokes, que é o. não, Ah, não, peraí, tô falando tudo errado. o filme era cheio É o de Casablanca, figuras. né, pai? Não, tô ficando doido. Esquece isso aí. O filme era cheio de figuras carimbadas. Toda aquela galera do prédio são É, atores já veteranos, né? E ele isso. também Sim. ele faz também uma referência a tudo isso. Vamos chamar a seita, né? Vamos chamar assim de seita. Eles Não chamam de sei, O Clã. o clã, tá? Que seja. Então, todos eles ali são atores renomados que também, para quem já conhecia, para mim não faz muito sentido, acho que para vocês também, mas, ou seja, é uma brincadeira, acho que com isso também, né? O Roman Polanski fica fazendo essas tipo de brincadeirinha, trucadas, assim, é como se fosse assim, você tem que vender a alma para o demônio para ver se dá certo na indústria. Há uma leitura também em cima do Verdade. marido, entende? Verdade. Agora, é interessante o seguinte, tá? Ele Só uma seguiu coisa para muito tentar limpar disso a o minha livro barra, do só uma coisa. O John Cassavetes, ele é pai do Nick Cassavetes, que também é diretor. Nick Cassavetes, Ok. que, se eu não me engano, era ator de filme de soft porn. É mesmo? Eu acho que é. Eu posso estar enganado, mas acho que é. O Nick Cassavetes, ele começou uma carreira mais ou menos bem, depois virou ator de soft porn. Ele é ator e diretor mesmo. Ele dirigiu aquele The Notebook, que é um romance que a mulherada gosta muito com o. Como é que é o nome dele? Com o Ryan Gosling com a Rachel McAdams. Não sei, cara. Ah, é um belo. É, o Roman Polanski, ele adaptou o livro quase que ipsis-literis. Ele, cara, foi muito fiel ao livro, é muito parecido. Eles terminaram com quase 4 horas de filme para poder conseguir fechar com 2 horas e 15, 2 horas e 10, eu acho que tem o filme. Mas, assim, aparentemente, pelo que eu li, não tem cenas extras, eu nunca vi cena extra desse filme. O DVD que eu tenho aqui não tem cena extra, mas Você diz uma aparentemente ele versão filmou tudo. estendida. Nunca vi. Aparentemente ele filmou tudo, absolutamente tudo que tinha lá. Tinha até uma cena com a Joan Crawford, numa peça de teatro que eles vão assistir, e ela aparece como ela mesma, conversando com eles e tal, e depois eles citam isso. Tem uma hora que ela vai no médico e ela conversa no médico que ela tinha ido assistir uma peça e tal, era depois dessa cena. Então tinha muita cena, muita coisa, porque ele pegou ali bem no pezinho, e inclusive o Cassavetes começou a ter umas rusgas com o Polanski, porque o Cassavetes era um cara mais de, pô, vou fazer aqui, vou dar uma improvisada e tal, e o Polanski, não, você vai fazer o que eu tô mandando, porra, e é o que tá escrito aqui. E aí o próprio Roman Polanski falou assim, esse cara é um pé no saco, não quero trabalhar mais com ele. Acabou não trabalhando mesmo, porque E fugindo. eu sempre achei que o diretor
que aparece no Exorcista fosse baseado no Polanski. Nunca pensei, nunca imaginei que é um diretor europeu meio esquisito, não é? Quando eu É. Ah, via, você diz o doidinho que está na festa e depois Eu cai da doidinho. janela. Parece mesmo, não parece? eu acho, eu não sei, eu sempre tive que aquele Você acha cara, que é uma cutucada? É uma cutucada? Pode até ser, porque, pô, já foi pode 10 anos ser, depois, né? pode ser, pode ser. Eu gosto Cara, tem tudo a ver. gosto das sutilezas do filme, por exemplo, quando ela vai no jantar daquele, é o escritor, né? Seria um fiel confidente dela ali, É um aquele escritor. é o senhor. Eles estão comendo cordeiro, né, cara? Que o cordeiro é aquela questão do É sacrifício, bonito, né? hein? Maravilhoso. Nossa, aquele cordeiro, eu até salivei, bicho. E eu gosto de cordeiro. E aí, tem até um Anotado aqui para trocadilho. você provar o cordeiro do Jefinho quando você Aí, vier ó, vamos para fazer aí, essa para receita. Bahamas. Vai ter um episódio que vai ser a feitura do cordeiro. Cordeiro de Deus. Então, mas tem a ver com isso, que é a questão do sacrifício, e ela fala tal, não sei o quê, ela faz um trocadilho, alguma coisa assim que está muito bom, mas tá muito... Ah, não, mas é a carne. Então, assim, já estão comendo ali. Então, aquilo é preparando, tudo isso também é antes, né? Sempre antes da fecundação, vamos chamar assim. E Está preparando a audiência, é lógico que quem está assistindo. Eu estou assistindo com a Paula acabou tendo que parar, parou na metade, né? Eu terminei o filme, mas ela parou na metade. E ela não pegou certas coisas. Eu falei, olha, nós vamos rever desde o começo, porque é muito sutil mesmo. Tem, não, Entendeu? Até eu é, falei para ela, o que ela, está acontecendo? O que está acontecendo? E ela ficou naquela, como o Rodrigo está comentando, pode ser um sonho. É assim, não exato. fica escancarado o que está acontecendo. uhum. Entendeu? E tem uma Eu estou em escolha homenagem dele. aqui com o meu vermelhinho básico, que eu comentei isso. Cada elemento de cena, quando aparece, vamos chamar as pessoas satanistas, elas têm algum adereço, alguma coisa vermelha. Né? É uma questão de programação visual. E aquilo vai se intensificando, ao ponto de que depois tem muito mais vermelho em cena. Mas ele começa muito pontual. Eu comecei a perceber, falei, olha, é o vermelho aqui, que é, como você já sabe, né? Mas para quem está assistindo o filme a primeira vez, não percebe, fica meio que en passant. Mas o vermelho vai chegando a cada vez mais em tela. Isso eu achei muito Olha, interessante, essa construção. é interessante você ver o quanto o terror foi diluindo até os melhores. Até atualmente, os melhores terrores atuais, eles, eles são mais uma brincadeira do terror do que qualquer coisa de diferente. Eu colocaria fora desse padrão os filmes do Ari Aster, que Sim. seguem esse lado, né? O Hereditário e o Midsommar. O outro, Bo, Uhum. eu não vi. Não, Kalil sei que viu, eu tô com medo. Isso. Bo tem medo, mas eu tenho medo do Bo tem medo. Não, quem tem medo Não, quem tem medo mesmo é a Regina Duarte. Isso. Você pode assistir tranquilamente. Pode assistir tranquilamente. Eu tenho medo do Bo tem medo, não gostei do trailer, não gostei das Não, críticas. cara, você não viu, né, Jefferson? não assisti. Não, precisamos assistir, cara. Vou Aliás, assistir, vou precisam assistir, vou assistir. assistir. Eu quero, inclusive, rever, já está no time que eu falei que eu vi, e eu queria mais ficar com um gap de 15 dias para rever. Então, fica o convite. Vamos assistir, aí eu Não, sim. reassisto. Mas mesmo assim, quando você compara a sutileza de Bebê de Rosemary, é uma coisa que é muito fora hoje em dia. Ele resolve, por exemplo, não mostrar o bebê. E é o Pois é. Poderia Polanski que não quis separar assim mostrar. ele separar o ápice, né, para mostrar o bebê demônio ali. Mas E eu o vi ele falando, ele detalhe, falou assim, quanto mais eu chegava próximo que ia ter um bebê demônio na Terra, eu pensava na tela, eu pensava que isso não ia ficar bom. Então resolveram não, mostrar. mas o detalhe é que tem gente que jura de pé junto que viu o E nenê. viu. Tem gente que fala que viu o Deve nenê ser por pegar causa alguma daquela coisa. cena truncada que aparece Não, o pai da tem criança. um truque de câmera, né? Uhum, Na verdade, uma sobreposição, que é os olhos do capiroto, que é uhum. o mesmo usado na Na fecundação. fecundação. Isso. E ainda os caras têm a manha de falar assim: tem os olhos do pai. Os caras soltam essa. Entendeu? Exatamente. Isso. Mas não apresenta a criança, não é mostrado. Mas as pessoas, a audiência, fala que viu. É isso que é interessante. Porque E eu acho, é uma construção tão bem feita que o cara entende que viu, porra, um negócio que ele não viu. e eu acho que o bebê demônio nasceu, acho que foi em Guarulhos. Pelo menos é o que notícias Então, populares colocou. temos que consultar notícias populares, inclusive a série que eu gostaria de assistir, que temos o Roberto trabalhando. Você sabe disso, né? Que ele trabalha na série, o Sadovski.
Ele Ah, trabalha. é Sabia disso? verdade, o Sadovski trabalha nas Notícias Populares, é verdade, como ator. Fizemos um crossover, temos aqui episódios com o Roberto, quem quiser pode acompanhar aí. Temos que chamar ele pela terceira vez para falar sobre essa experiência como ator agora. Verdade, verdade. Eu estava querendo, bom, depois a gente fala. É, Não, mas vamos lá, vamos lá. Ah, Vocês ah, escutaram já essa história de que pessoas tinham visto, algum colega na época eu falou, já eu vi li a isso mão, já. eu vi O rabo, o rabo, o rabo. e que é uma coisa loucuras assim. engraçada, mesmo na cena, não é algo típico da cinematografia dos anos 60. Quando ela tem. Primeiro, me surpreendi. Eu tinha visto, é a segunda vez que eu vi esse filme. E a primeira eu era muito novo, eu só tinha impressões. Me surpreendi com a quantidade de nudez, eu não achei que tinha. Para os anos 60, o filme até que é bem saidinho. Saidinha. Outra coisa que eu vi, assim, ele é sutil em certas maneiras que ele acabou não envelhecendo, porque a maquiagem que eles põem no demônio é muito bem feita. Aparece uma mão, mas é uma coisa meio com escamas Isso. pretas, assim, é uma coisa muito que não passa a ideia de uma roupa de pelúcia. É Uhum. naquela coisa de mostrar sem mostrar, né? Meio que na escola que o Spielberg vai beber depois. É isso aí. É isso aí. Eu achei assim, Tem muito, surpreendentemente. tem handcam, né? Tem handcam quando eles estão na rua, quando eles estão para lá e para cá, quando ela Tem dá takes uma. longos. Tem takes Cara, longos antes de não, os takes existir são a muito Steadicam. longos. Vários são É, muito longos. e Vários. antes de existir a Steadicam, não tinha Steadicam no mercado ainda. Uhum. Exatamente. Entendeu? Então, assim, era aquele Exatamente. trambolho. Agora você vê o perigo desse filme dele ter virado um- qualquer porcaria. O produtor, que é o William Castle, que você tinha falado antes, ele era diretor de filme e só filme de terror daquele baixo orçamento vagaba. Ele leu o livro do Ira Levin e falou assim: vou fazer essa porra. Convenceu o estúdio a comprar os direitos, falou: vou dirigir. O estúdio falou: nem fudendo. Não vou te dar esse livro para você dirigir. Acha um diretor aí para você dirigir Ah, aí. era Vai para ficar ele só de dirigir. produtor. Aham. Tá. E ele aparece no filme, Aparece na cabine telefônica. na cabine telefônica, enquanto ela tá lá, que é um take longo pra cacete. Não tem corte aquele take. Ela entra na cabine telefônica e a câmera fica ali nela, direto. Direto nela. Aí ele aparece de costa. Ela fica nervosa quando ela vê, mas é outro cara, é o produtor que fez uma pontinha ali. Entendi. Outra cena que é longa pra cacete, também foi numa porrada só e foi no risco, é a cena que ela atravessa a rua no Sim. meio dos carros. Aquilo ali foi feito, o Roman Polanski atrás dela, neguinho falou assim, não vou não, o Polanski, não, dá essa câmera aí que eu vou. E aí ela saiu Não, atravessando no meio da rua então, mesmo, por exemplo, o trânsito rolando, né? Porque ele diz trânsito para ela que rolando. assim, não, pode fazer porque ninguém vai atropelar uma grávida, né? Então, Ele só não lembrou na hora, lembrou não, ele não tinha como saber na hora que o filme tinha a porra da maldição do bebê de Rosemary. é. Mas isso vem Poderia. depois, isso vem depois. Agora vamos esperar o David Gordon Green fazer a continuação Os Bebês de Rosemary, passado agora, com a Mia Farrow fazendo um papel depois de velha, né? Uma turminha do barulho, Hã? uma turminha do barulho, né? Tipo assim, fazendo. Porque está nessa revisionamento todo, né? Revisionou Exorcista. Halloween, Exorcista. O próximo é o bebê. Eu acho, de novo. Eu acho que não vão, é imexível, né? Aquela coisa. Podem Mas fazer, lógico, Exorcista a também é indústria. imexível, e mexeram. Não, mas não tem porquê, né? Bom, podem refazer uma filmagem, tentar fazer. Teve um novo, não tem um novo? Não tem uma refilmagem. Em duas partes. Eu cheguei a ter aqui, tenho comigo aqui, eu tenho comigo, eu não assisti ainda, O mas bebê é de da Rosemary? locadora do PC, e é em duas partes. O quê? Filme um, e filme 2. Às vezes deve ser para cinema, para TV. Falando sério, estou Do falando que você está sério. falando? Do Mary, teve uma refilmagem Sério? recente. Pode pesquisar aí. Eu tenho comigo Eu aqui, não eu já conheço, não. baixei. Opa, baixei não. Eu baixar é porque tem a ver com demônio, essas coisas. Entendi. Baixou o demônio ainda. Cara, você deve ter baixado o 2 que é de É, Não, 76, não, cara. ele tem não razão. é. Ele tem Não Ele é. tem razão? razão, com a Zoe Ah, Saldanha. É isso aí.
Com a Isso aí. Zoe Saldanha, o bebê de Rosemary. Exatamente, com a nossa amiga, com a nossa querida. Como é que é o nome do personagem? A Gamorra. Gamorra. A Gamorra, por isso que ela tá verde. Ficou verde de raiva. É isso aí, ó. Não tem condição. Ah, hoje eu Não já tem cravei duas, condição. maluco. Aliás, hoje não, né? É a primeira, mas tem a ver com a outra. É isso aí, tiozão. Tô bem na fita. Eu Os preciso caras rever, fizeram a preciso manha assistir isso mesmo. aí. Preciso assistir isso aí. Eu vou baixar aí, baixar não, vou alugar lá no PC e a gente Mas assiste. vamos lá, eu quero Cara, saber não o assiste, seguinte: vamos cara. voltar para o foco. Vamos, foco, Vou foco botar ali. o foco, foco. Quem se mete com o capiroto, olha como não é uma questão só, como diz o Rodrigo, de percepção. Então, o amigo dela vai visitar o casal, né? Fica ali, tem aquela coisa, tem um jantar, não sei o quê, e ele esquece uma luva. A luva é perdida ali, já Uhum. esquentou, não sei o quê, e o cara tem que ir embora, vai embora sem a luva. Ele vai sem a luva. Mas a vizinha, alguém veio trazer um negócio ali naquele período ali que ele estava visitando o lugar. Vocês lembram disso? Tá? Ela vem trazer um daqueles, uma das vitaminas que nós esquecemos de Não, comentar não, é o sobre marido dela que estava ao lá. marido, o marido. Porque tem toda uma culinária, né? Tem a questão da vitamina, tem a Tem. questão que ela passa a comer, olha aí, Rodrigo, ela passa a comer carne crua, né? É, Ela então. sente. Tudo bem que grávida tem desejo, né? Mas ela Por começa a isso que beliscar ali tudo uma fica carne dentro crua. do. Tudo fica tendo de uma psicose, uma Isso, só que aí paranoia. o tiozinho esqueceu a luva, esqueceu a luva. Um dia, 2 dias depois, ela tinha marcado o rolê com ele, ia lá conversar com ele para passar a letra do que ela estava sentindo. E o cara teve um AVC, é isso, né? É isso que ele tem? Ele tem um AVC, se eu não me engano. Ele Ele vai tem parar lá no um bagulho hospital lá e e vai para o depois, ele hospital. vai parar no hospital e depois empacota. Então, assim, perdeu a luva e depois perdeu a vida. Fizeram um macumbão ali com aquela luva, né? Exato, é isso aí. Essa que é a discussão que eu estou falando. Então, assim, não dá. Não, tudo bem que você pode ter esse pensamento para a audiência e ir sendo distraída, né? Mas tem muito indício de que não tem algo sobrenatural acontecendo. Uhum. É algo sobrenatural. O que o Rodrigo falou, acho, na verdade, assim, o sobrenatural não está escancarado. Exato. Isso. É Você, se sutil. Não, quiser é negar, sutil. você nega. É Até a sutil. última cena. Até a última cena. Aonde Um mesmo. diálogo que é bom, um diálogo que é bom ainda dentro desse assunto é quando eles estão conversando com o casal, lá, ainda os tiozinhos, que eu acho que ele também trouxe uma vodka batizada ali. E temos que deixar claro que ele já deu alguma coisinha. Ele fala, Uhum. ó, isso que é minha especialidade e tal. E aí o Papa tá para visitar Uhum. Nova York. E eles começam a discutir sobre o Papa, entendeu? Uhum. Para falar que, tipo assim, que ele está sem moral, alguma coisa. E ela é católica. Uhum. Então É, isso incomoda ela. Por isso tem a questão da freira, parece que ela viveu, isso está acho que no livro, não é, Gerson? Ela teve uma vivência com freira, no colégio Sim, ela interno, foi alguma coisa criada parecida. no Colégio Freira. Então eles desdenham do Papa naquela hora Uhum. também. Isso também é interessante, né? Então assim, de novo, é sutil, né? Fez, são esses tiozinhos descolados, porque eles são todo freak, então eles não são apegados à religião. Mas não é só isso, Uhum. né? Não, bom, tem toda uma eu construção por trás. diria, eu diria o seguinte: é um grande filme. Esse é daqueles filmes que a gente não dá nem nota, porque é clássico. Não, Clássico tem um é motivo para 10 e ser acabou. É clássico. 10 e acabou. É 10 e acabou. E eu acho que ele nos incita a ver profecia. Porque lembrei muito também, profecia que é do Richard Donner, né? E a gente depois pode falar melhor, mas ele tem algo parecido, porque ele também vai sendo construído como algo que não seja sobrenatural, até a hora que não tem mais como negar. Ele tem mais suspense, se eu bem me lembro. É o Robert Mitchum, né? É com o Robert É, Mitchum. o Robert Mitchum e ele. É Robert Mitchum? Acho que é. Ou é o Cary Grant? Não tenho Não, não, certeza. Não, não é Cary Grant. não, acho que é o Robert Agora Mitchum. eu fiquei na. Agora Deixa eu eu ver aqui. embananei aqui. Mas existe olha, um detalhe interessante. Exorcista era Gregory um livro Peck. que virou. Gregory, era Exorcista era um livro que virou filme. Bebê de Rosemary é um livro que virou filme. Profecia é É, um roteiro que o escritor, o roteirista, escreveu o livro enquanto escrevia o roteiro para o filme, porque ele falou assim: bicho, isso aqui vai dar dinheiro. Ele já sacou. Realmente ele tinha razão.
É, O então. livro saiu um pouquinho antes Dos do três, filme. só para me situar, dos três, o Profecia é o mais recente, por exemplo, Bebê de Rosemary. É mais Não, recente. não. O Exorcista é o Não, mais recente, que o Exorcista é 78, né? Ah, não, 73. Isso. Exorcista é 73. Ele é depois. 73 e Então 76. é bebê, Exorcista e Profecia. E Mas eu acho que é logo em seguida, porque o Donner dirigiu Profecia e aí ele já foi chamado para dirigir o Superman. Superman. Logo 76, É depois. tá? verdade, é verdade. E 76. lembrando, de novo, dentro da história, o edifício tem história. O edifício tem Tem, uma lenda em volta dele. O próprio pai do do velho senhor lá Scott. sofreu ali, né? Acho que Roman, foi linchado, alguma coisa parecida, né? Que eles citam, né, que era tipo um bruxo, foi eles falam alguma lixado. coisa. É. Isso. Isso tudo quem conta pra gente é o escritor que vem a falecer lá porque perdeu a luta. Então, Fica a assim, tem dica. uma mítica, eles conseguem criar uma mítica em volta do próprio prédio. Ou seja, aquilo já era um lugar, né, que a coisa, o mal, vamos dizer assim, já habitava, né? Coisas aconteciam ali. Fica a dica. Se você for visitar uma menina que faz tempo que você não vê, uma pessoa que você gosta muito, chega lá, ela tá grávida, muito pálida, não tira sua luva, fica com Não ela. tira a luva, não Não, tira a luva, tirou, bota não no seu deixa o bolso e vizinho, fica ali, ó. não deixa o vizinho xereta entrar na casa. Também é outra Isso dica. aí. Eu vou falar uma coisa: esse filme deve ter feito mais mal à vizinhança do que qualquer obra da humanidade. E outra coisa que você não pode aceitar, mousse de chocolate de vizinho também. Você tem que ficar De jeito esperto. nenhum. Cara, Isso aí. no livro, as gororobas que a véia dá para ela, porque ali você olha e fala assim, é uma vitamina. Porra, você fica naquela desconfiança de não vou beber essa porra, porque você sabe que o filme tá ali para poder fazer merda com Mas ela você, reclama com do ela. sabor e tudo, tudo que elas Mas dão. não, no Tudo que livro dão para é ela, o negócio. nojento. A Então, mas palavra tudo que não é dão que é para ela é ruim, é ruim, nojento. mano. Tudo que dão para ela é ruim. O próprio negócio lá tinha calmante. Isso que é a questão do Rodrigo traz, que é a questão da dualidade do filme, porque ela não come, na verdade, a sobremesa. Ela joga no Sim. guardanapo, então ela comeu pouco. Por isso que ela desperta durante o rolê, entendeu? Uhum. Ela tem visões, né, que aí seria visão ou não, Uhum. ela tá O naquele que está acontecendo? estado Torpor. letárgico. É. Isso, ela não está chapada e não está desperta. Então, assim, ela vê o que está acontecendo, ela vê, entendeu? E é uma suruba do capiroto, né? Porque tá todo mundo pelado ali também, né? Vamos dizer. O pau come. Depois ela acorda no outro dia toda ralada, né? Uhum. Em várias partes do corpo. Veja só, vocês são aí maliciosos. E aí ele fala aquilo que vocês falaram, não podia esperar, né? Ele dá aquela desculpinha dele e torra rapaz. Exato. É isso aí. Então, senhoras e senhores, vocês que curtiram aí essa nossa review Três Caras do Bebê de Rosemary, fique esperando aí que eu acho que um dos próximos a gente vai fazer a profecia. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos crescer o canal aí. A gente gosta tanto de fazer isso. E de verdade a gente faz por amor, viu? Porque Eu acho que o pessoal tinha que deixar o comentário de como se também, mas como que a cada um teve o primeiro contato. Eu acho que foi para mim foi na Isso é Globo. maneiro. Eu devo ter visto na Globo Foi na assim, Globo. Globo, é. mas é como eu chamo de não vi para valer, né? Porque uma que a gente era pequeno e Sim, talvez o filme estava cortado, né? Com Muitas certeza. vezes está, com entendeu? certeza. Com Uma das certeza a cenas. cena do capiroto na suruba não tinha. Então, mas tem uma cena antes, que é a cena da primeira transa deles, que é o Rodrigo fala da nudez, muito anticlímax, né? Vamos falar sério. Eles estão comendo ali, acho que não tem mobília, não tem nada, e fala, vamos transar. E aí cada um tira a roupa assim, díspare, sabe? Assim, um tá Uhum. aqui, outro tá ali. É um negócio, e fala assim, velho, É mas vai ser incômodo, assim né? mesmo? É. Então, é para mostrar que parece que faltava alguma coisa, né? Não, Uhum. não, não, não tem um lance também para mostrar que Relacionamento deles. o casal não estava em sintonia? O que vocês acham? Eu acho que ali rola uma situação muito de dependência dela em relação a ele. E Submissão mesmo? ele, sim, submissão, mas eu acho que é muito mais dependência, tipo, eu preciso ter um marido, e ele é meu marido,
e eu tenho que fazer isso. A relação dele com ela, eu tenho a minha esposa, ela é como se fosse aqui a minha empregada, ela é porque eu tenho que ser E isso aqui. ela é muito um padrão de mulher que já estava em Zuso. desuso é uma palavra ruim, né? Não, Mas já não, mas estava seria, caindo seria na época. descontinuidade, né? Isso, Fora de moda. isso, o sonho dela ela não tinha carreira, ela não trabalhava, ela queria ficar grávida, ela era fútil, então, assim, ela vivia pelo marido, então ali mostra bem um pouco de dependência mesmo, eu acho. Uhum. A cena, Enfim, eu acho a cena ali deprimente. Aquela cena deprimente. grande filme, deixa aí no comentário, inclusive, o que você gostaria que a gente visse. Coloca aí a gente, dentro do possível, vamos atrás, certo? Certo? É nóis. Bill tem medo, fica a dica. Tá Viu, bom. tem medo? Tá, joia. Gente, até a próxima, até o próximo Três Cara e vamos que vamos. Abraço. Saúde!